Bom, como eu falo de trabalho, muitas vezes as pessoas aparecem me dizendo que não encontraram sentido da sua vida e que o trabalho delas não faz mais sentido, ou que não é o que elas queriam estar fazendo. Então eu resolvi fazer esse vídeo um pouco diferente aqui para a gente falar sobre sentido da vida e propósito. Eu separei 3 pontos importantes aqui nesse meu papelzinho, que é onde eu anoto os tópicos desse tipo de vídeo reflexivo, que não é feito para dar engajamento, que não é feito para ser altamente compartilhado, mas que eu faço para que você que me segue e me acompanha pense corretamente sobre algumas coisas como eu acredito que você deve pensar para que a tua vida melhore. Então, a minha intenção aqui é, se de alguma forma tu não encontrou o sentido da tua vida, tu tá confuso sobre o sentido do teu trabalho, o sentido das coisas que você faz profissionalmente, eu espero que você saia desse vídeo com uma ideia nova e que te ajude a dar um passo para frente na tua vida, beleza? Então vamos lá, são 3 tópicos que eu queria falar. A primeira coisa que a gente tem que entender é o sentido da vida, ele não pode estar na vida. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Vamos fazer um exemplo simples. Qual o sentido do colégio? O sentido do colégio, tu vai para o colégio para quê? Para que você consiga passar no vestibular. Então o sentido da escola está fora da escola. Qual o sentido do vestibular? Tu faz vestibular para entrar na faculdade. Então o sentido do vestibular está fora do vestibular. Qual o sentido da faculdade? Que você aprenda alguma coisa para entrar no mercado de trabalho. Então o sentido da faculdade está fora da faculdade. Qual o sentido do trabalho? É que você vá para o trabalho e com aquilo consiga, por exemplo, dinheiro para pagar suas contas. Ou seja, o sentido está fora do trabalho. Que você consiga com o trabalho resolver o problema do teu cliente. Ou seja, o sentido está fora do trabalho. O sentido da atividade está fora dela. Então o sentido das coisas nunca está nas coisas. As coisas não têm sentido per se, vamos dizer assim. O sentido das coisas está fora delas. Isso significa que o sentido da vida está fora da vida. Nós estamos nessa vida para algo que está depois da vida. Se você não acredita nessa ideia, isso daí é um outro problema, eu não estou aqui para te convencer, eu não estou tentando te convencer, isso é um argumento racional para você pensar. O sentido de tudo que existe está sempre fora desta coisa. Então, não tem como, logicamente, o sentido da vida estar dentro dela. O sentido da vida está fora dela. E se você é ateu, sei lá, não acredita em nada depois da vida, tu vai ter que estudar a parada, entendeu? Para você provavelmente entender, eu espero logo que você está errado. Mas tudo bem, eu não tô aqui para tentar fazer ninguém brigar comigo e achar que, enfim, vamos lá. Então, o sentido da vida não pode estar na vida. Isso significa que nós vamos para o nosso segundo ponto. É impossível que o sentido da tua vida esteja no teu trabalho. É impossível. Porque o sentido da vida já não está na vida. Então, se você, por acaso, realiza um trabalho que você não gostaria de realizar, sei lá, imagine eu, há 6, 7 anos atrás, trabalhando na corretora, numa corretora de seguros. Cara, eu não me via fazendo aquilo ali pro resto da vida e eu pensava, caramba, isso aqui não tem sentido na minha vida. Só que mudar de trabalho não é o que vai dar sentido à vida. Eu estou num trabalho que ele se alinha melhor com a minha vocação, que ele se alinha melhor com o que eu penso para a minha vida. Só que o sentido da vida, ele não pode estar no meu trabalho. Por quê? Primeiro, o sentido da vida está fora dela. Segundo, o trabalho é uma parte da vida. Então, não faria sentido que o sentido de um todo fosse só uma parte dele. O trabalho é parte da vida, tem a parte da saúde, tem a parte da minha família, tem a parte da minha igreja, tem mais um monte de coisa que eu faço. Então, o sentido da minha vida não pode estar no meu trabalho. Isso significa que a primeira coisa que você tem que virar na tua cabeça é a seguinte: todo trabalho honesto é feito para gerar um bem na vida de alguém, beleza? A não ser que tu trabalhe, sei lá, na boca de fumo, sacou? Provavelmente o teu trabalho é um trabalho que faz algum tipo de bem. Ah, sei lá, cara, vamos pegar os trabalhos que geralmente parecem os trabalhos mais sem sentido, né? Imagina que o cara, sei lá, é lixeiro. O lixeiro passa na frente de onde a gente mora toda hora. O trabalho do lixeiro faz um bem danado pra minha vida. Se eu não fosse lixeiro, eu não sei o que eu faria da minha vida, porque é tanto lixo que tem aqui na minha casa com 2 bebês, tanta fralda cheia de cocô, que
O lixeiro é um dos principais caras que existe na minha vida. Eu tenho que agradecer a existência desse cara todo dia. O lixeiro tem um trabalho que faz o bem para muita gente na cidade. Então, veja, tu pode tentar pegar qualquer trabalho. Todo trabalho realiza um bem. E todo trabalho por realizar um bem pode ser visto com bons olhos. Ah, eu odeio o que eu faço. Tudo bem. Só que qual é o bem que eu estou fazendo? Entender o bem que você faz com o teu trabalho vai fazer com que você tolere muito mais essa coisa que você odeia. E isso vai nos levar para o nosso próximo ponto, que é o seguinte: o sentido não está fora do sofrimento. O sofrimento é carregado de sentido. Vamos lá. Viktor Frankl estudou, ele criou a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, né? Viktor Frankl, para quem não sabe, se por acaso você não sabe quem é Viktor Frankl, ele é um cara que viveu num campo de concentração, ou seja, ele foi preso num campo de concentração pelos alemães e ele foi separado da família dele. Então, ele foi para um campo de concentração, a mulher e o filho foi para outro. Ele não sabia o que aconteceu com eles e ele ficou neste campo de concentração até o final da guerra. E ele viu muita gente morrer, se matar, sofrer e tudo mais ali naquele campo de concentração. Viktor Frankl era psiquiatra, se eu não estou enganado. E ele ficou analisando o comportamento das pessoas. E ele percebeu que os que suportaram aquele sofrimento absurdo, que se Deus quiser nenhum de nós vai nunca passar, essas pessoas que suportaram aquela situação de sofrimento extremo, elas tinham um sentido para além daquilo. Elas aguentavam aquele sofrimento porque elas conseguiram dar sentido àquele sofrimento e pensar e extrapolar além do sofrimento. Vou te dar um exemplo. São Maximiliano Kolbe é um santo que também foi levado a um campo de concentração. Ele é um santo mártir. O que é um mártir? É alguém que chegou ao extremo de perder a sua vida pela fé. O que São Maximiliano Kolbe fez? Ele estava lá no campo de concentração um belo dia, alguém fez alguma coisa. E quando algum prisioneiro fazia algo que desagradava, os soldados eles matavam esse cara de exemplo. E aí alguém fez algo e todo mundo foi enfileirado para eles descobrirem quem fez. E aí, num dado momento, eles descobrem o cara que fez. E esse cara meio que se acusa lá, se eu não me engano, e ele vai ser condenado à morte por fome. Então ele vai ser preso numa cela e vai ficar lá até morrer. Não vai receber comida, água nem nada. São Maximiliano Kolbe, ele faz uma coisa que ninguém podia fazer. Ele vai lá e fala, opa, para aí, me leva no lugar dele. Se alguém fizesse isso num campo de concentração, seria levado junto, meu amigo. Você ia morrer junto e não ia ser trocado. Mas ele era tão santo que os soldados, eles admiravam São Maximiliano. E eles aceitaram. Ele foi trocado, então. O cara que ia morrer era um pai de família, que depois foi salvo, se eu não me engano, e reencontrou sua família, se eu não me engano. Tá? Depois tu lê a biografia do São Maximiliano Kolbe. São Maximiliano, então, é levado para morrer de fome. E ele fica ajoelhado, rezando e cantando louvores por dias consecutivos e não morre. A coisa é tão impressionante que os soldados eles perdem a paciência, entendeu? E eles têm que matar ele porque ele não morre de fome, porque ele ficava adorando a Deus. Agora, veja isso. São Maximiliano Kolbe é um cara que foi ao sofrimento máximo, que é dar sua vida, por um sentido. Então ele fez isso por Deus, por amor a Deus, ele vai dar sua vida por outra pessoa. A vida dele já era um exemplo disso a vida inteira. Inclusive foi um dos primeiros santos, uma das primeiras pessoas a usar a imprensa para propagar a fé. E ele é um exemplo de sentido num sofrimento inevitável, que é parte da teoria do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele vai lá e fala no livro Em Busca de Sentido que existem 3 jeitos de dar sentido à vida. O primeiro é você dar sentido à vida pelo amor. Amor a alguém. Então eu posso dar sentido à minha vida, por exemplo, para cuidar do meu avô doente até ele morrer. E isso vai fazer com que eu perca todo o meu tempo cuidando dele, toda a minha energia, mas isso não é uma perda, né? Eu dei sentido à minha vida pelo amor a outra pessoa. Isso é um exemplo, né? O segundo sentido da vida é o sentido no trabalho. Eu encontro um trabalho para dar sentido a um bem que eu faço. Presta atenção.
O sentido da vida não está no trabalho, mas está no bem feito. Ou seja, eu posso ter um trabalho que eu odeio, mas dar sentido à minha vida, executando aquele trabalho até o fim da minha vida, porque eu faço algum bem específico. E por último, o terceiro lugar para encontrar o sentido da vida é através do sofrimento inevitável. Existe uma frase que ela não é bem assim, mas que, se não me engano, está neste livro também, que o Viktor Frankl fala assim: quando a vida, ou quando acontece algo e você não consegue mudar a situação, é a vida te mostrando que você tem que mudar algo em si mesmo. Então, quando acontece um sofrimento inevitável, por exemplo, tu perde alguém que tu ama, né? Sei lá, alguém que tu ama vem a falecer. É um sofrimento inevitável, você não consegue evitar este sofrimento. É possível dar sentido a esta situação de alguma forma. Então, o que Viktor Frankl nos mostra? Ele nos mostra o seguinte, que a ausência de sofrimento não representa sentido, que é uma ideia que as pessoas têm inconscientemente, eu tenho a impressão. Elas falam para mim que elas não estão encontrando sentido na vida porque elas estão sofrendo de alguma forma. Só que o fato de você sofrer não demonstra que você não tem um sentido. O fato de você encontrar o sentido também não diz que você não vai sofrer. O sofrimento, ele é a coisa que todo mundo vai passar. Assim, ó, dinheiro alguns vão ter mais, outros vão ter menos. Visitar lugares, uns vão visitar lugares mais bonitos que outros. Mas uma coisa que todo ser humano vai ter igual é sofrimento, meu amigo. Todo mundo vai sofrer de alguma forma. Ah, mas eu sofro mais que fulano. Falso, todo mundo vai sofrer. Tu pode sofrer de saúde, tu pode sofrer de dinheiro, tu pode sofrer, sei lá, de perseguição de fé. Existem sofrimentos e sofrimentos. Todo mundo sofre de alguma forma. Isso é o que nos torna, isso é uma das coisas que nos faz todos os seres humanos iguais. A gente vai sofrer, cara. Então, a ausência de sofrimento não é ela que representa que tu encontrou sentido. Então, vamos lá, vamos reunir essas coisas que eu falei até agora para a gente tentar chegar em algum lugar que vai te ajudar na tua vida. O sentido da vida está depois dela. E se ele está depois dela, isso significa que eu vou encontrar propósito e sentido nas coisas que eu faço só quando eu conseguir conceber aquilo que de eterno existe nos meus atos. Calma, isso daqui é meio profundo, tá? Presta atenção. Quando eu cuido do meu filho, fui lá e troquei a fralda do meu filho, que estava cheio de cocô e estava deixando a bunda dele assada. Né? Quando eu vou lá e troco a fralda do meu filho, eu estou realizando um bem. E este bem, ele fica marcado na eternidade. Por quê? Porque tudo que acontece não pode mais desacontecer, sacou? Entendeu? Aconteceu, não tem mais como não existir. Eu fui lá, dei um soco na tua cara. Eu posso vir depois e te pedir perdão e você me perdoar. Mas o soco na tua cara, ele deixa de ser dado? Não. Aquele soco está marcado na eternidade. Lá em 1500, um cara chegou e descobriu o Brasil. Entendeu? Hoje, estamos em 2024. Este descobrimento, ele deixou de existir? Não, ele ficou marcado. Daqui 1 milhão de anos, ainda será possível dizer que no ano 1500, alguém chegou e descobriu o Brasil. Entendeu? Olha só, olha que coisa. Tudo o que acontece está, portanto, marcado na eternidade. Então, todos os teus atos, eles são eternos de alguma maneira. Este vídeo é eterno. Esse vídeo pode desaparecer da internet, ele pode ser apagado da internet, mas ele não pode ser apagado da eternidade. Ele passou a existir, ele não deixa mais de existir. Todas essas coisas que eu falei não podem não ser ditas. Eu posso me arrepender de ter dito coisas? Posso. Eu posso mudar de opinião? Posso. Mas eu não posso dizer que eu não disse. Entendeu? Então, todos os teus atos, eles são marcados na eternidade. Quando você entende isso, você descobre que todos os teus atos podem receber um sentido. Ah, eu estou num trabalho que não tem sentido para a minha vida, porque tu ainda não parou para pensar por essa perspectiva. Ah, eu sou, sei lá, cara, eu trabalho atrás de um computador preenchendo planilha, coisa que eu odeio. Tudo bem. Se pergunte, para que serve essa planilha? Para onde ela vai? Que sentido eu posso dar a isso? Que bem isso aqui vai fazer e para quem? Isso já vai te ajudar a encontrar sentido. É claro, isso não elimina
a necessidade de você encontrar trabalhos, atividades que se adequem à tua personalidade, ao teu jeito de ser. Mas isso apesar de você ainda ter que ir atrás de executar melhor as coisas através do teu talento, você não precisa viver infeliz agora que você não está fazendo algo que quer, porque isto que você está fazendo agora tem sentido. É que você ainda não parou para olhar pelo ponto de vista do bem feito e da marca eterna que isso tem. Olha que coisa interessante. Vamos juntar tudo o que a gente disse para finalizar isso daqui. Primeiro, vamos fazer até numa ordem inversa. Você pode dar sentido a tudo que você já faz hoje, a tudo que já existe hoje. E o que você ver que existe de inútil, que realmente, cara, eu mexer nos Reels do celular, eu ficar no meu celular mexendo nos Reels, realmente não tem como dar sentido isso, porque isso não faz nenhum bem para ninguém, nem para mim, nem para os meus familiares, nem para os meus amigos, para ninguém. Isso tem que ser retirado imediatamente da tua vida. Este negócio que eu faço, que não me permite fazer o bem, isso está atrapalhando a minha vida, então eu tenho que arrancar fora. Um exemplo é ficar vendo Reels no celular. Provavelmente é isso que faz contigo. Tu não faz nenhum bem com isso, não te ajuda de jeito nenhum. Agora, todas as outras coisas que existem, por mais que eu não goste delas, eu posso dar um sentido a elas imediatamente. Segundo ponto, se o sentido da vida está fora da vida, o sentido do trabalho está fora do trabalho, eu posso encontrar atividades diferentes para dar sentido, para, vamos dizer assim, executar minha vocação e meu propósito. Eu posso continuar tendo um trabalho que eu não gosto, mas que eu encontrei um sentido, um bem feito, e no tempo parcial realizar uma atividade que me pareça ter mais a ver com o meu propósito. Sei lá, por exemplo, talvez meu propósito seja ser um escritor, só que eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas. Então, eu vou continuar no meu emprego pagando minhas contas e no tempo livre eu vou tentar achar alguns minutos para escrever todos os dias. E aí eu vou dando vazão da minha vocação e do meu talento nessa atividade que não é necessariamente o meu trabalho. Então tá tudo bem eu trabalhar, sei lá, eu sou faxineiro do prédio. E daí no meu tempo livre eu escrevo o meu livro. Pronto, você achou um jeito de executar o teu talento, apesar da tua atividade profissional ser outra na circunstância atual. E aí o que você tem que fazer? Muito simples, enquanto você vai retirando essas coisas que não fazem sentido, você vai se perguntando como trocar este tempo gasto numa atividade que está mais inadequada ao teu talento por outra que está adequada. Não porque a tua vida não tem sentido, mas porque a tua vida vai ser mais bem executada, ou a tua vocação vai ser mais bem utilizada e você vai ficar mais feliz ao longo do caminho. Isso não significa que você vai parar de sofrer, só que tu vai parar de ter aquele sofrimento e vai encontrar outros ao longo do caminho. Enfim, eu espero que essa reflexão te ajude de alguma forma a entender um pouco mais sobre o sentido da vida e sobre o teu propósito. Como muita gente sempre me pergunta sobre isso, achei que vale a pena falar. Comenta aí no vídeo o que tu achou, me diz que esse vídeo, se ele funciona, esse tipo de vídeo te ajuda de alguma forma. Se ajudar, eu continuo fazendo. A gente se vê no próximo. Um abraço. Até mais.